Olá pessoal, agora a gente vai trabalhar os diferentes tipos de inovação, as tipologias de inovação, como os autores comentam. Eu vou utilizar basicamente duas classificações, né? E uma delas, na verdade, é a classificação de base teórica para que a gente compreenda os tipos de inovação. Vocês podem ver aí a tipologia proposta por um dos autores que eu já comentei anteriormente, que é o Schumpeter, um economista de grande relevância para a compreensão do tema, que classifica basicamente em 5 tipos de inovação. As inovações de produto, processo, gestão, materiais, matérias-primas, por exemplo, e as inovações relacionadas ao mercado. Uma inovação de produto, ela é caracterizada como pode ser uma melhoria no produto ou mesmo uma inovação disruptiva, uma inovação radical sobre um determinado produto. Por exemplo, quando nós temos uma mudança do carro a carburador para o processo de injeção, ali a gente tem uma inovação incremental. Quando nós modificamos, por exemplo, a perspectiva da música, do disco, do CD, para um processo de MP3, ali a gente tem uma inovação radical de produto. Então, produto é aquela inovação que está mais presente no nosso dia a dia. O segundo tipo é uma inovação de processo. Uma inovação de processo, ela se caracteriza como uma melhoria, muitas vezes, num processo de venda, num processo produtivo, num processo financeiro. Esse tipo de inovação é uma inovação mais relacionada ao back-office, como a gente diz, né? Dentro da fábrica, ações que o cliente acaba não percebendo. Mas também pode ser uma inovação relacionada a algo que tem interação com o cliente, como, por exemplo, a mudança do processo de atendimento num banco. Geralmente, as inovações de processo caracterizam-se como ganhos incrementais, mas podem também gerar uma mudança radical numa empresa. O terceiro tipo que está colocado pelo Schumpeter é a inovação de gestão. O processo de gestão, por exemplo, departamental, é um processo histórico e é um processo que a maioria das organizações acaba utilizando. Uma mudança de estrutura de um departamento para uma estrutura matricial, né, ou seja, onde eu tenho uma relação e uma interação por processos e por projetos, pode se caracterizar como uma melhoria e uma inovação do ponto de vista da gestão. Hoje, nós temos muitos exemplos, especialmente no campo da eletrônica, semicondutores, de inovações de matéria-prima. A tecnologia está muito relacionada a essa perspectiva. Então, o quarto item que o Schumpeter acaba trazendo são inovações que agregam um valor, muitas vezes, a um produto a partir de mudanças de materiais ou de matéria-prima. E a última inovação proposta pelo Schumpeter é a inovação de mercado. E essa inovação ela tem uma característica bastante relevante, porque permite para uma empresa, muitas vezes, encontrar um novo espaço ou abrir um novo mercado a partir de um serviço ou de um produto. Empresas, por exemplo, como a Virgin, que é uma empresa que nasce na música e se converte como uma empresa de entretenimento e hoje tem, por exemplo, uma companhia aérea embutida dentro da organização, é uma empresa que tem tem vários processos de inovação, mas um deles significativo é esse processo de inovação de mercado. Essa curva que a gente está vendo agora, pessoal, ela é muito importante porque ela acaba trazendo essa perspectiva do Schumpeter para uma compreensão organizacional. Vocês podem ver ali que dentro da curva, os 5 tipos de inovação do Schumpeter estão retratados no meio da curva e se estendendo por todo esse processo. Além disso, a gente colocou nessa curva as áreas de uma organização segundo um outro autor da gestão, que é o Porter. Então, o eixo do X tem ali as diferentes áreas de uma empresa segundo a visão porteriana. Vocês têm, então, um gráfico onde a curva remete a Schumpeter e o eixo X ao Porter. No Y, o que a gente tem? Tem o valor agregado ou o valor financeiro que aquela empresa acaba recebendo com aquele tipo de inovação. Essa proposta foi feita por alguns autores, dentre eles o professor Junico Antunes, que é um colega nosso aqui da universidade, e é interessante para que a gente possa avaliar o impacto dos tipos de inovação na nossa organização ou no nosso dia a dia. Olhem bem ali, as inovações de processo e de produto, elas estão no meio da curva. E se vocês forem ver, essa curva parece uma banheira, assim, ela tem uma perspectiva de ter uma baixa bem no meio. Por que elas estão ali embaixo? Porque, na realidade, o valor agregado de inovações de processo, por exemplo, é menor. Por quê? Uma empresa, quando compra uma máquina, por exemplo, o seu concorrente pode comprar a mesma máquina no outro dia e essa inovação de processo é facilmente copiada. Então, na realidade, o ganho potencial que eu tenho com esse tipo de inovação, ele é baixo. Por outro lado, se vocês pegarem as pontas dessa curva, vão ver
que ali existem, numa ponta extrema, serviços de pós-venda e, do outro lado, as inovações relacionadas ao processo de marca e design. Isso já remete um pouco para a perspectiva do que a gente vai ver durante o nosso curso. Inovações relacionadas a design são inovações dificilmente copiáveis e, por conta disso, estão nas pontas dessa curva e agregam um maior valor para a organização. Então, essa curva, pessoal, ela tenta tangibilizar um pouquinho aquelas questões propostas por Schumpeter e mostrar para a gente onde aquelas inovações acontecem no ambiente organizacional. A gente vai acabar vendo vários exemplos com relação a isso e a gente vai trabalhar com alguns temas para mostrar que tipo de inovação acaba sendo mais relevante para determinado setor, para determinado contexto ou para determinada organização. Isso vai estar presente nos próximos vídeos, que vão retratar muitas vezes casos de empresas locais, nacionais e até internacionais que inovaram em diferentes espaços nessa curva. A gente vai perceber, por exemplo, que é difícil copiar uma marca, mas muitas vezes um processo fabril é mais facilmente copiável. Eu espero que vocês tenham gostado dessa etapa do nosso curso e encontro vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado.